Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 30 de julho de 2025, dentro dessa nova lição desse trimestre de julho, agosto e setembro, a lição hoje, a lição 5 de hoje, ela tem como título Passando a Tocha. Esses dizer assim, passando a tocha, ela é uma metáfora muito utilizada que significa transferir a responsabilidade, tradições, conhecimentos ou legado para outra pessoa ou outra geração, que se originou em Jogos Olímpicos, né? Com o revezamento da tocha olímpica em jogos assim mundiais, ou seja, dar continuidade, no caso espiritual, dar continuidade de conhecimento bíblico e espiritual para outros filhos, né, para outra geração. E principalmente quando nós falamos sobre a Páscoa, porque muitos cristãos, às vezes dentro do seu lar, né, e até mesmo dentro do povo de Israel, desde que saiu do Egito, eles até perguntavam: que rito é esse relacionado, né, à Páscoa? E dentro do povo de Israel, os pais, eles eram assim as primeiras professores a falar sobre o significado da Páscoa. E a lição de hoje, baseada ali em Êxodo capítulo 12, versículos 24 e 28, nos dá essa ideia central disto, mostra a importância, né, dos pais passarem e explicarem cada detalhe da celebração da Páscoa ou da Pessah do hebraico, contar as maravilhas, né, que Deus fez, né, para pessoas descrentes dos egípcios e até para o orgulhoso faraó, sobre o poder de Deus quando ele faz realmente na Páscoa para dar os ensinamentos sobre isto. E ao celebrar a festa de Páscoa, os israelitas deveriam se conectar, né, com os antepassados, de modo que a história fosse revivida. E no livro de Êxodo, nós vemos assim 2 vezes como os pais deveriam responder às perguntas dos filhos, né, sobre a Páscoa, que está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 26, e também no versículo 27, e Êxodo capítulo 13, versículos 14 e 16, e também em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 até 8. E aqui dá para se notar perfeitamente que os israelitas, eles estavam no Egito quando foram orientados a celebrar a libertação do Egito, que era feito realmente na Páscoa, que deu início à primeira celebração. E essa celebração foi um ato realmente de esperança, de fé. Ao receber as instruções de Deus, o povo se inclinou e adorou ao seu Redentor. Depois, em seguida, as instruções da Páscoa se vieram conforme a orientação divina, que está lá em Êxodo 12, 27. E ao lembrar e contar aos filhos da história geral assim, sobre a Páscoa, os pais eram ajudados a lembrar de que o Criador do Universo, o Deus e mantenedor de todas as coisas, tinha feito por eles e pelo seu povo ali no Egito. Já iniciou-se ali. E contar essas histórias é significativo para que quem fala, né, e também para quem ouve, para ter conhecimento realmente qual é o significado da Páscoa.
E assim a lição de hoje, o que nós vemos é que uma geração ela sucede a outra na Terra, mas no Espírito só existe uma, a eleita por Deus, que provará e saboreará de suas promessas, das promessas de Deus. No entanto, no mudar de gerações aqui na Terra, uma precisa continuar a obra do ponto onde a última deixou e dar continuidade realmente à obra do Senhor para salvar pessoas. E assim é a corrida de revezamento, onde o fator decisivo ele não está em um homem, e sim está na equipe, né? Na família, realmente consagrada ao Senhor. E todas as gerações de cristãos eles trabalham para o estabelecimento da vontade de Deus na terra e para que isto ninguém possa parar, né? Para que o evangelho dê continuidade, as boas novas alcancem outras pessoas. E a exaltação ao nome do Senhor e a propagação de sua palavra teve início na fonte original da humanidade. E isso foi desde Adão, o Criador, a partir daquele momento, e também nas suas obras, de suas mãos, ele tem anunciado realmente a geração, mostrando quem é o Senhor. E da maneira última, a família, eis a mensagem que deve assim ecoar no lar do cristão. O Senhor é bom para todos e as suas eternas misericórdias permeiam todas as obras, que diz o salmista lá no Salmo 145, versículo 9. O salmista aqui narra como os nossos filhos devem e podem conhecer o Senhor Deus e seus cuidados amorosos, que está lá no Salmo 145, 4. Onde todas as famílias devem instruir, né, devem ensinar, dialogar, caminhando, andando dentro do lar, em todos os lugares, falar sobre o Criador e mantenedor do universo, seus feitos maravilhosos e esses belos ensinos que nos deixou para transmitir esse conhecimento, sabedorias bíblicas, né, para futuras gerações. E Deus diz a Moisés, lá em Êxodo 12, 24, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Aqui mostra que Deus quer que todas as crianças devem ser ensinadas nas questões espirituais pelos pais, que eles conheçam a Deus verdadeiro, e os pais são os seus responsáveis e professores, assim como era Israel lá no início, né? Contando a história do êxodo dos hebreus, a saída do Egito, as maravilhas e sinais que Deus operou ali. E quando o grande líder Moisés do povo de Hebreu escreveu na Bíblia, mencionou a importância da celebração da Páscoa, ele imaginou a possibilidade posterior dos filhos perguntarem: mas que rito é este? Relacionado, né, à Páscoa? Que na realidade todos deveriam ser ensinados desde criança para que não precisassem fazer essa indagação. E o que ocorre hoje é isto, né? Muitos não sabem sobre o que é a celebração da Páscoa e o que é verdadeiramente o conhecimento sobre este evento. E todos os cristãos devem passar a tocha espiritual para seus filhos, com eles assim devidamente ensinados e inteirados com as coisas de Deus, com os seus mandamentos e estatutos, saber sobre o evangelho das boas novas e que seja passada para todas as pessoas. Os pais devem instruir, orientar seus filhos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, contar os sinais e maravilhas que Deus fez para libertar os hebreus da escravidão do Egito. Deus, antes de sair do Egito, ele dá instruções precisas, né, aos hebreus sobre como ensinar a próxima geração, sobre seus filhos, né, sobre ele e seus atos poderosos. Ele
ele fala com os israelitas para celebrar a Páscoa de forma assim muito especial, e ele ensina sobre isso, unidos assim em família, adorando o Senhor. E este é o momento que Deus quer que todos nós façamos a Páscoa, em todos os momentos, nos reunindo, abrindo a palavra de Deus, falando sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que era representado realmente por aquele Cordeiro morto, né? E nas futuras gerações, crianças pequenas deveriam recontar o que aconteceu com seus antepassados, como eles mesmos houvessem assim participado do êxodo, como se fossem escravos que, redimidos pelo Senhor, escaparam do Egito, e a próxima geração deles deveriam ensinar os seus filhos também, perpetuamente, e assim passando de geração em geração. Eles precisavam viver essa experiência da Páscoa, não apenas em palavras, mas em atitudes, em ações. A experiência deveria ser sempre nova. A história deveria ser praticada como se estivesse acontecendo agora, né? E é assim que Deus quer que nós façamos com nossos filhos, né? Ensinar as boas novas, ensinar realmente a amar ao Senhor e saber as poderosas coisas que Ele fez no passado e fará conosco no presente e no futuro. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem realmente falado, tem clamado através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus e não há outra forma de alcançar os céus. Você só pode ser perdoado dos seus pecados e ter realmente a salvação através realmente de Jesus. E quando você aceita verdadeiramente a Ele, obedecendo seus estatutos e mandamentos, né? Principalmente o quarto mandamento, fazendo isto com prazer, com sinceridade, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima para esse mundo, porque Jesus deu os sinais ali em Mateus 24 e Lucas 21, e ao chegar a esse mundo, Jesus levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais sofrimento. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa festa enorme nos céus. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.